Olá, sejam bem-vindos ao Diálogos, um programa da TV Unesp para debater as pesquisas científicas e a relação entre a universidade e a comunidade. Nesta temporada, nós conversamos com pesquisadores da área de comunicação. Nossos convidados participaram do Intercom Sudeste 2013, o Congresso Regional da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, realizado pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp em Bauru. Neste primeiro programa, recebemos o professor Antônio Hohlfeld, presidente da Intercom. Ele também é professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professor Antônio, é um prazer recebê-lo novamente aqui no Diálogos. Igualmente, mais uma vez. Professor, estamos em meio a um congresso de comunicação, em tempo em que a comunicação é muito falada pela atuação da mídia, pela atuação dos movimentos sociais. Eu gostaria que o senhor definisse para a gente o que vem a ser a comunicação. Bom, teria várias coisas para definir ou para tentar trazer conceitos. Vamos pensar uma coisa bem prática a partir da própria palavra comunicação, né? Você tem nessa palavra composta de três partes diferentes, o comum, né, a ação e uma ligação aí. E traduz exatamente isso. A comunicação é uma ação de tornar comum determinada coisa. Tá? No nosso caso específico, torna comum uma determinada informação, ou um conjunto de informações. Né? Então, nesse sentido, a matéria-prima da comunicação, evidentemente, é a informação. Informação começa com a informação. Nas nossas aulas de teorias, a gente ensina, né, os nossos alunos exatamente isso. Quer dizer, quando você tem de um emissor, que nós chamamos, de uma pessoa para uma outra, que é o receptor, né, um envio de uma mensagem, pura e simplesmente, uma fala, de uma informação determinada, nós temos apenas um processo de informação. Quando existe uma resposta, então você passa a ter a comunicação. Agora, se você quiser um pouquinho mais complicado, né, ou mais complexo, porque esse desenho, né, de uma simples troca, ele é muito simples. Isso acontece entre os namorados, por exemplo, né? Mas a comunicação pode ser um beijo, ou pode ser eu te amo, e ela vai dizer eu te amo também, ou não diz, e aí você fica esperando, fica frustrado, uma coisa assim. Mas você pode trabalhar também no nível, por exemplo, o professor Paulo Freire se preocupou muito de chamar a atenção de que para que se possa ter efetivamente comunicação, tanto o emissor quanto o receptor, eles têm que estar no mesmo patamar. Ou seja, eles têm que serem iguais. Uma comunicação horizontal. Exatamente, eles têm que serem iguais. E isso foi um texto muito bonito que o Paulo Freire escreveu quando, já no exílio, estava trabalhando no Peru, e lá ele foi contratado para dar aula para os índios, para os camponeses indígenas. E ele se deu conta de que a maioria dos professores chegava lá botando banca, como a gente diz, né? Ele dizia, bom, aqui não vai dar comunicação, porque na verdade você tinha uma coisa autoritária. Ele disse, não, nós temos que nos colocar no mesmo patamar. Se eu tenho eventualmente alguma coisa para ensinar para eles, eles também têm alguma coisa para ensinar para mim. Né? Então chamou muita atenção, é um texto muito bonito do Paulo Freire, na questão exatamente dessa igualdade. Quer dizer, eu tenho que respeitar o outro. E se eu vier mais, teoricamente, agora para as teorias mais recentes, nós temos a chamada teoria comunicativa, por exemplo, né, de um professor alemão chamado Jürgen Habermas, hoje já um bom octogenário, né, lá do grupo da Escola de Frankfurt. Ele justamente tenta retomar e valorizar essa questão do que ele chama da ação comunicativa. Então, em primeiro lugar, você tem que dizer o que realmente você está pensando. E veja o nosso telespectador aqui, quantas vezes a gente diz o que a gente não está pensando. Por uma convenção social. Convenções, por obrigação, ou porque não quer se incomodar, coisa desse tipo. Segundo lugar, você tem que estar disposto a dizer isso para alguém. Te dar ao luxo, te dar o trabalho, te prestar a fazer, né, essa interlocução. Terceiro lugar, para realmente a coisa funcionar, você tem que se dispor também a ouvir o outro. Né? E aí você vai estabelecer uma série de patamares, eu diria quase de ações estratégicas para você construir, em última análise, um fato, um processo efetivamente comunicativo. É um negócio complicado, parece simples, mas é bastante complicado. Tanto isso é verdade, que normalmente o que a gente mais ouve é quando um casório não dá certo, é a falta de comunicação. Né? E em política, em administração, enfim, no dia a dia nosso, talvez das coisas que a gente mais ouve é isso. A culpa é da comunicação, ou melhor, da incomunicação. As pessoas não se comunicam, né? Então nós temos os problemas. E o pior que é verdade. Né? A gente vive num mundo da comunicação, com todas essas tecnologias que nos rodeiam, e, no entanto, nós temos dificuldade de
de comunicar. Nós não aprendemos ainda a nos comunicar. O senhor citou o Paulo Freire, ele tem uma frase que é: somente o diálogo comunica. E as pessoas estão propensas e preparadas e capacitadas e querem esse diálogo, professor, na sociedade? Isso é uma boa pergunta. Quando ele diz essa frase, quando ele fala a palavra diálogo, ele está dizendo exatamente que diálogo se dá entre dois iguais, né, ou semelhantes, e que se pressupõe que eles têm vontade de trocar coisas. Ou seja, eu vou falar, mas eu tenho que ouvir, né, e o outro vai falar e eu tenho que ouvir, e vice-versa. O quanto isso hoje acontece, olha, é difícil. Vamos pegar uma situação que nós estamos vivendo nessa semana, quer dizer, a partir da semana passada, quando a presidente Dilma propôs, né, um plebiscito, um referendo, e já entrou na briga das duas palavras, que o plebiscito não é igual que o referendo não é o plebiscito, o quanto isso é permitido pela Constituição, não é? E veja que está o Congresso Nacional dividido, e os jornalistas divididos, e os juristas divididos, e aquilo que deveria ser uma coisa talvez para ajudar, para fazer avançar, acaba sendo um novo problema, uma nova pedra no meio do caminho, como diria o Carlos Drummond, né? Nesse imbróglio todo em que todos nós estamos tentando entender o que está ocorrendo com o Brasil nesse momento. Observe uma outra coisa que eu acho muito, muito interessante, falei da política aqui, né? O quanto a política, para a política, é fundamental a comunicação. A gente esquece, sobretudo pensando na questão do legislativo, dos legislativos. Eu que já tive essa experiência de legislativo, eu acho que às vezes é uma certa incompreensão que o pessoal diz assim, mas por que esses caras falam tanto? Eu queria chamar a atenção de que o espaço do legislativo, câmaras de vereadores, câmaras de deputados, o próprio Senado Federal, se chama parlamento. Quer dizer, é o lugar de parlar, o lugar de falar. E falar significa exatamente isso, você tem que falar para se convencer, para convencer os outros. Aliás, quando Aristóteles escreveu a retórica, e ao mesmo tempo começou a pensar esses processos todos, ele chamava, e a política dizia isso, quer dizer, o ser humano é fundamentalmente um animal, racional, social, ninguém vive sozinho, mas basta ter dois para a gente ter problema, então tem que entrar aí a função dos discursos, das mensagens, né? Mas a mensagem é dizer, eu posso te dar um tapa e resolver o problema, ou então eu tenho que conversar, tem que convencer. E aí entra toda a questão da retórica, do discurso, do porquê que nós temos que falar, né? Quer dizer, quando eu quero começar a namorar a gatinha, eu tenho que falar, senão não adianta, né? Não vai chegar, olha, vem comigo. Não é bem assim, né? Tem que dar uma cantada. A gente diz aqui, agora cantada, nessa coisa toda. Então, a nossa vida toda é marcada por esses processos de comunicação, mesmo quando a gente não se dá conta. E ao mesmo tempo, como você pergunta, como é difícil. Incrível que pareça, nós não vivemos um mundo de comunicação, não. É impressionante. Então, na verdade, nós vivemos muito, sim, né? Apesar de estarmos absolutamente envolvidos com a comunicação, nós, ao mesmo tempo, vivemos um desafio de conseguirmos nos comunicar. É uma contradição isso. E um pouco mais sobre os desafios da comunicação nessa sociedade nossa contemporânea, a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos Especial Intercom vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Estamos de volta com o Diálogos. Este é o primeiro programa de uma série especial com pesquisadores da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Conversamos hoje com o presidente Antônio Hohlfeld. Professor, terminamos o último bloco falando que a sociedade não comunica, que a gente precisa de diálogo. As escolas de comunicação, elas têm preparado os futuros profissionais de comunicação para fomentar esse diálogo na sociedade? Bom, se você pensar fundamentalmente as profissões mais diretamente vinculadas com isso, são essas profissões das áreas de comunicação, jornalismo, relações públicas, publicidade, propaganda, eu diria que sim. Esse é o objetivo básico, né? Agora, a gente tem que se dar conta que, na verdade, por nós vivermos no mundo de comunicação, de uma certa maneira, todos os cursos, de uma certa maneira, acabam tendo que se preocupar com essa coisa. Veja, por exemplo, um curso de direito. O grande desafio de um promotor ou de um advogado de defesa de convencer o juiz, na melhor das hipóteses, ou o jurado todo, né, em relação à inocência ou não de alguém. No nosso dia a dia, no nosso departamento de trabalho, eu trabalho em dois setores, trabalho com a comunicação e trabalho com a área de letras. São dois universos diferentes. O nosso prédio
de comunicação, lá na universidade, na Católica do Rio Grande do Sul, é um prédio que tem um comportamento diferente. Nós temos mesinhas e cadeirinhas de bar em todo o saguão do prédio, o modo do barzinho já é uma maneira diferente. Resultado, o pessoal da medicina às vezes atravessa a avenida, vem o pessoal da engenharia, vem o pessoal do odonto, o pessoal vai todo lá porque acha que lá tem um ambiente diverso. E eu me lembro que há uns 2 ou 3 anos atrás nós recebemos, a universidade recebeu alguns estudantes chineses. E eles vinham para fazer graduação, não vinham especificamente para um curso no primeiro momento. Eles tinham 6 meses primeiro para fazer várias disciplinas em vários lugares, depois então eles escolhiam uma área. E muitos deles, talvez por óbvio, por ser mais fácil imaginar isso, foram para o curso de letras. E depois vários deles passaram para a comunicação e disseram, não, o pessoal das letras é muito ruim, o pessoal das letras não fala com a gente. E ao contrário, na comunicação, eles chegavam e o pessoal já ia batendo papo, por gesto, porque eles chegavam com português muito precário. Então, aí você tem vários níveis de comunicação. Você tem a comunicação do idioma, especificamente, aí, claro, você tem que ter um código comum. No nosso caso, a língua portuguesa, podia ser chinesa, evidentemente, porque nós somos do Brasil, é a língua portuguesa. Mas você tem também uma outra coisa, que é essa simpatia. Você tem uma comunicação simples, que é você olhar para a cara do sujeito e dizer, gostei, não gostei. E tem uma outra coisa que, num livro famoso de 1922, o Walter Lippmann, que é um dos grandes jornalistas, foi um dos grandes jornalistas americanos, que trabalhou muito com política e comunicação, o Lippmann faz uma observação a respeito dos estereótipos, né? Na família, na escola, na igreja, nos nossos grupos de convívio desde pequenininho, nós somos educados, nos repetem certas imagens. E nós pensamos toda a realidade depois a partir dessas imagens. Né? Por que aqui, de modo geral, no Brasil, a gente tem certa simpatia, vamos dizer assim, uma imagem determinada em relação a uma mulher loira ou uma relação a uma mulher morena, um sujeito mais gordo, um sujeito mais magro? Né? Quer dizer, isso se traduz muito também pelos slogans, pelos ditados populares. É curioso, o ditado popular, de uma certa maneira, ele é muito conservador, ele é muito segregacionista, às vezes muito acusador, porque ele traduz coisas que as pessoas pensam, sim, mesmo quando não dizem, mas que de repente fazem. Então você tem esses climas imediatos que se colocam, as pessoas se sentem bem ou mal em determinados grupos, determinados ambientes. Né? Tudo isso, na verdade, são processos comunicacionais no sentido mais amplo possível. Né? E, claro, depois você pode entrar na ciência da comunicação especificamente, estudar esses processos com mais objetividade, mas, quer dizer, de um modo geral, nós nascemos, vivemos e sempre estamos mergulhados nesses processos de comunicação. E como que a mídia, os veículos de comunicação, professor, se apropriam desses conceitos para reproduzir esses estereótipos? Vamos tentar voltar um pouquinho historicamente, daí eu acho que eu situo bem o papel que deveria ser o da mídia, né? Há um pesquisador alemão do século XIX, Ferdinand Tönnies, trabalhou até os início das primeiras décadas do século XX. Ele publica no final do século XIX um livro que infelizmente não está traduzido no Brasil, mas tem pelo menos uma versão em espanhol, que se chama Comunidade e Sociedade. Então ele mostra o seguinte, nas sociedades, nos grupos antigos, eram pequenos. As pessoas, de modo geral, se conheciam. A gente tem isso nas nossas cidades menores. As pessoas todas se conhecem. Então você acompanha a vida social, você sabe, o fulano viajou, o outro casou, o outro não sei o que. Quer dizer, ninguém precisa te contar, você está acompanhando isso no dia a dia. Quando a cidade cresce, ou seja, quando ela se torna de comunidade para uma sociedade, você não tem mais como acompanhar. Mas é mesmo hoje aqui em Bauru, como é que eu vou saber o que o prefeito fez, o que os deputados, os vereadores resolveram, como é que o governador do estado fez? Eu passo a partir daí a precisar da mídia. E por isso o termo mídia como meio. Né? A mídia entra exatamente nessas sociedades mais complexas, mais amplas. Portanto, ela entra teoricamente para nos ajudar. Ela tem que trazer para mim e para todos nós as informações em torno daquelas coisas que nós não tivemos acesso, mas que, por definição, seriam importantes para essa comunidade. Né? Infelizmente, não é isso que acontece no dia a dia. Quer dizer, quando eu sento para ler em primeiro lugar, né? Porque quando eu sento para ler um jornal ou para ver um programa de rádio, ou
para ver a síntese noticiária da televisão, quer dizer, por maior que fosse o programa, ele não vai dar conta de tudo que aconteceu. De repente, nem em Bauru, que dirá no estado de São Paulo, muito menos no Brasil, bom, no mundo nem falar. Então, na verdade, é obrigado a selecionar coisas. Mas quem seleciona? Quais são os critérios dessa seleção? Bom, a partir daí você abre toda uma série de discussões que são as diferentes teorias que nós temos, tanto genericamente teorias de comunicação, como mais especificamente teorias de jornalismo, que explicam esses modos de compor as pautas, né? Posso pegar o nosso programa aqui, quer dizer, quais foram os critérios de convidados? E nós temos aí o quê? Quase 3.000 pessoas participando do Congresso. Por que estou eu aqui e não está outra pessoa? Vai dizer, não, porque é o presidente, porque é uma autoridade, porque é uma pessoa, tudo bem. Então você passa a ter... Bom, a fala desse sujeito interessa. Mas eu posso perguntar assim, bom, e a fala daquele aluninho que está lá curioso não interessa? Quer dizer, mas nós temos convenções que também são mais ou menos aceitas. Por exemplo, o jornalista sempre vai procurar primeiro quem? As autoridades. A fonte oficial. A fonte oficial, porque é mais fácil, porque teoricamente ele tem que estar informado para passar a informação para mim, né? E eu repassar para o meu ouvinte, leitor ou espectador e assim por diante. Agora, será que essa fonte oficial dá conta de tudo? E o quanto nós damos chance da contrapartida? Quer dizer, se espera que sempre que eu tenho uma informação determinada e que ela gere controvérsias, que ela seja polêmica, que eu dê oportunidade para o outro lado. Quantas vezes, de fato, isso ocorre e acontece? E a partir daí a gente abre discussões imensas. Então eu diria assim, nós, nos nossos cursos de comunicação, eu acho que nós treinamos, nós chamamos a atenção para os nossos alunos, futuros profissionais, quanto à importância de todas essas questões. O quanto depois, na realidade do dia a dia, isso é feito, essas são as grandes discussões que nós temos, né? E a gente continua a discutir isso daqui a pouquinho. O Diálogos Especial Intercom faz um breve intervalo e volta já. O Diálogos está de volta e nesta temporada nós falamos de comunicação com pesquisadores da área. Conversamos hoje com o presidente da Intercom, o professor Antônio Holfeld. Professor, falamos da questão da comunicação e da formação desses profissionais. Gostaria que o senhor analisasse para a gente se a universidade, a sociedade tem diferentes visões a respeito da comunicação, aquilo que é posto na teoria dentro da universidade e a prática nas redações e no dia a dia das pessoas. Bom, eu diria que, em princípio, tem que ter uma visão diferente, porque a visão da universidade, do nosso curso, tem que ser mais especializada que a visão da sociedade. Então, essa é uma resposta, mas eu posso dar outra resposta. Não, na verdade, deveria ser igual. Por quê? Porque a sociedade precisa de uma determinada abertura de determinados processos de comunicação, porque esses processos de comunicação eles são funcionais, eles fazem com que a sociedade ande, que ela se movimente corretamente, o melhor possível. Se eu não tiver esse tipo de informação, falha. Eu te dou um exemplo, assim, eu me lembro sempre de um canal de televisão, uns anos atrás, lá em Porto Alegre, anunciou, nós estávamos em inverno, também anunciou assim, olha, no final de semana ninguém deve sair de casa, porque vai dar um temporal, vai cair chuva, pode até gear, Bom, todo mundo ficou em casa. Aí, no final de semana, fez um baita no sol. A culpa foi da televisão? Não, provavelmente foi a meteorologia que informou errado. Eu penso agora o contrário, o quanto é importante nos Estados Unidos a televisão alertar, e para isso tem um canal de televisão nacional só para isso, a respeito dos tornados, por exemplo. Quer dizer, você saber que o tornado está chegando te garante que você possa, enfim, tomar um mínimo de medidas de salvaguarda para evitar que as pessoas morram. Se não puder evitar que destrua as casas ou coisa parecida. Tivemos aí recentemente, né, esse episódio que passou pela escola e gerou uma série de mortes por aí fora. Então, na verdade, a universidade tem de fazer um esforço, né, evidentemente, para sensibilizar e ensinar, se for o caso, como é que o profissional trabalha no sentido de prestar um serviço que é um serviço, que é uma prestação de serviço. As nossas profissões da comunicação são prestações de serviço. Se eu pensar na área de relações públicas, é fundamental no sentido de aproximar pessoas. Se eu pensar na área de publicidade, é fundamental para falar de produtos que podem facilitar a vida. Mas veja o que a publicidade, no modo geral, faz. Fala do bom e escamoteia o ruim. Quer dizer, você não vai numa publicidade dizer, olha, esse aparelho é maravilhoso, mesmo que ele quebre. Óbvio que não.
E, no entanto, a gente sabe, teoricamente, né, um discurso que não falasse só bom, mas que fizesse certos equilíbrios, até convenceria mais, né, as pessoas. Isso a gente tenta fazer, por exemplo, num debate, né? Eu não vou desqualificar completamente o meu adversário no debate. Eu até faço uns elogios, depois dou de pau, mas aí eu já me qualifiquei no sentido de reconhecer que ele é bom em umas coisas, agora eu vou brigar com ele em outras. Então, na verdade, é um processo bastante complicado, onde a universidade, às vezes, fica um pouco distante da prática, né? Aliás, é uma crítica que muitas vezes a gente ouve dos nossos alunos. Nós agora estamos aí discutindo novas diretrizes curriculares, né? É um tema, inclusive, que a gente discutiu aqui durante o congresso. O professor Marcos de Mello, a professora Margarida Conte, são dois dos mais experimentados, por isso mesmo são dois dos que coordenaram essas discussões sobre novas diretrizes. E uma das discussões muito fortes sempre que aparece é isso, né? O quanto é importante de teoria, mas o quanto também é importante de prática. Professor, e como que a universidade ela pode caminhar para essa nova diretriz curricular no sentido de aliar teoria e prática? Bom, uma das coisas fundamentais, evidentemente, é o que os novos cursos vêm fazendo, que é a criação dos laboratórios, né? No nosso curso, por exemplo, nós temos aquilo que é obrigatório, que está dentro do currículo, que os alunos fazem lá pelo 5º, 6º semestre em diante. Mas nós criamos alternativas, que é o voluntariado. Então, um aluno que acabou de entrar no primeiro semestre, ele pode trabalhar na rádio, mas ele vai, evidentemente, fazer coisas que não é aquele outro aluno que já tem a experiência, que sabe o que está fazendo. Esse é um trabalho. O outro trabalho que eu acho fundamental é o trabalho que a gente diz da extensão da universidade, porque a universidade tem que ter uma prática que também tem que estar muito vinculada com a sociedade, não só com um lado da sociedade, com os vários lados, os vários aspectos da sociedade. Então, por exemplo, as responsabilidades éticas da comunicação. Estou pensando não só no jornalismo, estou pensando na publicidade também, na própria área de relações públicas. Quer dizer, você fazer com que os alunos, com a orientação de professor, comecem a trabalhar com grupos de comunidade fora da universidade é uma questão fundamental. Você já vai treinando, você já vai aprendendo que muitas vezes você faz uma programação, você se organiza, está super bem. Bom, mas na hora da realidade acontece alguma coisa imprevisto. Você tem que estar preparado para dar uma resposta para esse tipo de coisa. Então, esse é um aprendizado fundamental. Por outro lado, você não pode perder também um aspecto histórico, para não pensar assim, eu inventei o mundo. Na verdade, as coisas já foram feitas antes, você talvez está fazendo de uma outra maneira diferente. O quanto diferente, o quanto melhor, bom, você tem que saber o que já ocorreu antes. Então, esses 3 caminhos, né? Um caminho de teoria, um caminho de prática, um caminho de um certo conhecimento histórico do que aconteceu antes, eu acho que são 3 aspectos fundamentais, né, que, eu não diria só o aluno, eu diria todo e qualquer profissional tem que conhecer. Isso serve para o médico, né, serve para o jurista e, claro, serve muito para nós. Eu diria que conosco tem uma coisa a mais, é que nós lidamos com as pessoas e as pessoas são absolutamente inesperadas, graças a Deus. E isso que é o fascínio da nossa área da comunicação. Professor Antônio, eu gostaria de agradecer enormemente a sua participação aqui no Diálogos pela segunda vez. Com muito prazer. E que a gente consiga, então, promover aí essa reflexão em torno da comunicação cada vez mais. E que as pessoas se deem conta que elas estão se comunicando o tempo todo, né? E quando não fazem, elas não estão se comunicando, mas precisam resolver o problema, tem que se comunicar. Então, boa comunicação para todos nós. Obrigado. Esta edição do Diálogos Especial Intercom fica por aqui. Na próxima semana, continuamos a nossa conversa sobre os estudos em comunicação e a atuação dos profissionais da área. Em nosso site, você acompanha a programação da TV Unesp. Participe de nosso programa também pela internet. Obrigada pela companhia e até mais. Bye.